Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos analisar aqui essa vitória do Inter, né? 1-0 contra o Metropolitanos, jogo em casa no Beira-Rio, hoje, tá? Começou às 19, jogo da segunda rodada da Libertadores, fase de grupos. O Inter enfrentou o Metropolitanos, tá? Esse time, o Metropolitanos, esse time aqui é venezuelano, né? Venezuelano. O time é venezuelano, tá? O Metropolitanos. E nós enfrentamos eles nessa segunda rodada, vencemos de 1-0 um jogo apertado, tá? Um jogo em que o Inter veio para cima, nos números aqui é impressionante, que a gente conseguiu de posse de bola e finalização, só para ter uma base aqui para vocês. O Inter aqui no total, né, se a gente olhar no total do jogo, o Inter teve 68% de posse de bola, 24% de tiros, né, de chutes, 7 no gol, 14 escanteios. Né? O Metropolitanos teve 3 chutes, 1 no gol. 1 chute no gol e 0 escanteios. 0 escanteios. Então realmente é um time que não ficou encaixotado e não quis atacar. Né? Atacou muito pouco. Mas quase ali no final do primeiro tempo teve um cruzamento bem perigoso que o jogador deles passou perto, né? Ele ficou na cara do nosso goleiro. Se ele conseguisse tocar nessa bola, poderia ser gol deles. Né? Mas foi isso, basicamente, não mais nada que nos preocupasse. Então foi um jogo realmente onde nós pressionamos muito, sofremos, porque o gol não saía, e ele saiu no final do jogo, já nos acréscimos. Né? Para o nosso sofrimento, né? Como torcedor colorado. Mas assim, primeiro eu vou falar sobre escalação, depois eu vou falar sobre o jogo, atuações individuais e mexidas do Mano Menezes. E depois nós vamos para a arbitragem. Né? Sempre aquela divisão que eu faço para vocês. Tá? E vou deixar alguns links aqui na descrição. Esses links é sobre os melhores momentos, o que eu achei de melhor aí no YouTube, né? Os melhores momentos mais estendidos. Né? E vou deixar algumas informações sobre o Luca. Tá? Para quem tiver interesse de ver como é que joga o Luca desde a época do Ceará. Tem alguma coisa do Ceará nesses vídeos, tem coisa no Inter, né? Ele jogando na base, para ver como é que esse jogador joga, como é que é o jogo dele. Tá? Claramente ele é um centroavante, ele joga como 9. Né? Você vai ver todos os lances dele são lances de jogador centralizado que faz a função de 9, né? De goleador, né? Um bom finalizador. E ele está entrando diferente no Inter. Né? Está entrando diferente, está dando um certo trabalho para o guri. Embora nesse jogo até ele entrando, ele acabou fazendo uma pressão lá na frente, que acabou dando um resultado e acabou ajudando com o gol do Inter. Tá? Mas ele não é um jogador de 1 contra 1 muito bom, não é. Ele não é um velocista e o cruzamento dele não é tão bom assim, tá? Porém, ele é muito bom finalizador. Então, fazer o papel do alemão, jogar como centroavante, ele faz. Tá? Então, realmente eu nem sei se para entrar nessa função, para substituir o Wanderson, o Pedro Henrique, não é melhor entrar com o Jean Dias. Tá? Jean Dias, ou até pensar em voltar a testar o Estevão, né, de um lado, Jean Dias de outro. Se você não tiver Wanderson e Pedro Henrique, ou tiver que substituir os dois, de você pensar no Estevão de um lado, ou Gabriel Dias de um lado, e do outro lado o Jean Dias, para fazer esse trabalho que ele fez tão bem no Gauchão. Tá? Bom, o Inter então veio a campo com o Kehler, tá? Novidade, porque eu achei que o John ia ganhar uma sequência, tá? Mas ele voltou com o Kehler. Igor Gomes na lateral direita, Mercado, Vitão e René, no meio campo Baralhas, Johnny, Alan Patrick, na frente Pedro Henrique, Luiz Adriano e Wanderson. Tá? Eu esperava que se ele viesse com um lateral como Igor Gomes ou Mário Fernandes, que ele reforçaria o meio campo e jogaria com Pedro Henrique. Tá? Então seria um meio campo mais marcador, tá? Mais esse lateral direito mais conservador, um lateral mais alto, mais forte, que poderia ser o Igor Gomes ou o Mário Fernandes, ou até mesmo o Romo, né? Ou seja, entra com o lateral com um perfil diferente, reforça o meio campo e joga com os dois ponteiros e o centroavante. Eu achei que ele ia fazer isso, falei, tá aqui nos meus vídeos, tá?
essa arrumação que eu acho que o Mano faria para poder entrar com o Pedro Henrique. E ele fez. Ele fez isso. Ele veio com Baralhas, Johnny e Alan Patrick. Tá? Bom, vamos falar do desempenho individual desses jogadores. Tá? O Igor Gomes foi um bom jogo. Bom jogo. Até nem acho que ele deveria sair. Tá? Acho que a mexida para mexer em toda a estrutura do time, toda a estrutura da defesa, né? Não do time, a estrutura da defesa. Quando ele botou o Tauan Lara foi para a lateral esquerda. Aí todo o time mudou de posição lá na linha da defesa, né? O René veio para a zaga com o Mercado e o Vitão foi para a lateral direita. Ele fez toda essa mexida para botar o Tauan. Tá? E o Igor Gomes não estava mal, estava jogando bem. Tá? E outra coisa, o René pode apoiar. Eu não vejo por que essa coisa de vou botar um lateral mais ofensivo para ele apoiar, né, o Tauan, para ele apoiar, para mim ter mais força ali na frente. O René se desprende, se ele tiver que apoiar, ele se desprende. Tem um cruzamento bom, tem um bom passe. Não vejo em que o Tauan Lara pode ser melhor defensivamente ou até ofensivamente do que o René. Sinceramente, não vejo ele melhor em nada. A única coisa que eu vejo que leva vantagem é porque ele é muito novo e tem muita força, né, o Tauan. É só isso, né? Aí ele veio com esse meio campo, o Inter do primeiro tempo bastante posse de bola, bastante chance criada, os venezuelanos lá atrás, só se defendendo. Tá? No segundo tempo a mesma coisa, até se ampliou a questão da posse de bola, das chances criadas. Tá? O Inter no segundo tempo ele foi até mais, ele aumentou a intensidade desse domínio. Tá? Se no primeiro tempo é 60% de posse de bola, no segundo tempo foi 76% de posse de bola. Tá? E várias chutes no gol 5, o total de chutes 10, né, metade no gol, várias chances criadas, 9 escanteios no segundo tempo. No primeiro tempo não foi 9, foi 5, né, 14 chutes saltou, 2 só no gol, né, e 60% a 40%, 60% de posse de bola. No segundo tempo, 76 a 24, 10 no total de chutes, 5 no gol, escanteios 9, tá? Escanteios 9. Passes aí não preciso nem falar, né? Passes, a maioria dos passes a gente deu muito mais do que eles. Nós acabamos ao todo, a gente trocou mais de 500 passes, né? Deu quase 600. E precisão 87%, muito bom isso, né? Bem preciso, tá? Bem diferente deles que bem menos ali, não chegaram nem a 300, 287 passes. E precisão baixa para ele, 67%, que mostrou que essa coisa da nossa marcação de encurtar para não deixar eles muito com a bola e progredir, nos complicar o jogo, realmente funcionou. Tá? Então o jogo de abafa do Inter funcionou, empurramos o adversário para trás, o adversário também parecia não querer sair muito lá de trás, talvez percebendo uma diferença, né, técnica, uma diferença de nível entre as duas equipes, e fazendo um jogo desse jeito, né? Bom ferrolho, vamos resistir, vamos levar um ponto daqui que tá feito a nossa tarefa. De repente foi isso, acho que aconteceu isso mesmo, tá? Foi o pensado e o executado, mas para o Inter a posse de bola e a criação aconteceram, mas o gol não acontecia, só foi acontecer nos acréscimos. Quando ele mudou, né? Antes eu vou destacar um lance no primeiro tempo, tá? Baralhas, aos 36. Ele resolveu fazer uma jogada lá, Dennis Bergkamp. Para quem não sabe, Dennis Bergkamp foi um camisa 10 clássico da seleção da Holanda. Tá? Vocês botam aí Dennis Bergkamp no YouTube, vocês vão achar um monte de coisa. Tá? Um jogador histórico, tá? Um craque de bola. Ele fez um gol assim no Arsenal. Tá? Que ele deu uma meia-lua de costa, ele deu um toque com efeito e deu a volta no defensor e acabou fazendo um golaço. Esse lance, o Baralhas tentou reproduzir de propósito. Tá? Ele deu o toque, foi bom o toque, ele correu para fazer a meia-lua, ele ia conseguir, só que como o goleiro estava perto, o goleiro saiu e impediu ele de fazer. Se ele faz aquele gol, eu só imagino o assunto que não ia render isso aí, né, Baralhas. É só para a gente ver que a gente precisa dar um pouco de tempo e ver como é que esses reforços vão andar, né? E não se precipitar. Tá? E não olhar, os reforços são insuficientes. Como é que vai saber se é insuficiente se a gente não olha o futebol na Turquia, da primeira divisão? Tá? Com relação ao Campanharo, o Rômulo a gente mal conhece. Né? Como é que vai? Baseado em quê? Baseado em que isso? Tá?
Se eu que tenho acesso a gente que trabalha com Scout, esse pessoal me dá informações, me ajuda, e eu também tenho acesso a dados, tenho acesso a um monte de vídeo, material, eu tenho dificuldade, né, de dizer se é suficiente ou não. Imagina vocês, imagina o torcedor geral. Não tem como. Não tem como a gente saber, tem que dar tempo ao tempo. Tem que analisar os jogadores jogando. Tá? Quem fica dizendo, decretando de antemão que é insuficiente as contratações, sem saber, é aquela coisa do não comi, não gostei, não vi, não sei como é que é, mas eu acho ruim. Tá? Talvez insuficiente seja o comentarista, né? Talvez isso é que seja insuficiente. Mas enfim, a questão é que o Inter nesse jogo ele foi preponderante, posse de bola, passes, chegou, criou, botou bola na trave e tudo mais, mas a bola teimava em não entrar, o Luiz Adriano mal no jogo, tá? Bem no jogo quem? O Wanderson até fez uma boa partida, Pedro Henrique também criou situações, Igor Gomes fez uma boa partida, o Baralhas estava bem na marcação como volante, né? Também não errando muito passe, um jogo tranquilo do Baralhas, um jogo seguro naquilo que concerne, aquilo que significa o jogo dele, né? O que ele tem que fazer no time do Inter. Alan Patrick numa boa noite de novo e Luiz Adriano abaixo. E dos jogadores que entraram, o Depena não entrou mal, ele entrou legal. Entrou legal, até conseguiu construir alguma coisa. Tá? E o Inter precisava de ofensividade. Então o Lara entrou bem até, foi mais ofensivo, porque o Inter precisava disso. Então o Lara. Vitão Mercado seguro, né? Então Igor Gomes, Vitão Mercado seguro, René bem no jogo, então o Lara entrou bem. O Johnny parece que sentiu alguma coisa, estava fazendo um jogo discreto, né? Mas parece que sentiu alguma coisa e foi trocado, né? Trocado já no meio do jogo. Então, na segunda etapa, já entramos com o Carlos Depena. Foi a única alteração que ele fez logo no início do segundo tempo, né? Já no intervalo, a alteração foi pensada e produzida. Então, voltamos com o Carlos Depena no lugar do Johnny. Foi bom. Mais tarde, botamos outros jogadores aqui. Ó. Tenho aqui informação para vocês. O momento em que esses jogadores entraram. Vamos lá. Aqui. Tá. Nós voltamos com o Carlos Depena, do intervalo, que jogou bem. Depois, nós entramos com o Tauan Lara. Aí tem todo aquele mexe na defesa. O Tauan Lara veio para a lateral esquerda. René vai para a zaga. Mercado vai para a zaga. René de 1,74 vai para a zaga. Mas como eles não estavam atacando, não tem problema. Então o René e Mercado na zaga e o Vitão vai para a lateral direita. Vitão na lateral direita. Tá? Também não sei, a partida do Igor Gomes era boa, ele estava fazendo um bom papel ali. E se tu queria mais ofensividade, vou botar o Tauan, pode tirar o René, né? Ou tu pode tirar o Mercado, de repente tira o Mercado, ou deixa e simplesmente pede pro René subir, vai lá e sobe e começa a atacar, porque ele tem condição. Tá? Eu não vejo nem defensivamente, nem ofensivamente o Tauan Lara melhor do que o René. Não é melhor do que o René em nenhum desses aspectos aí. Né? Talvez a questão da força física, um pouco mais de velocidade, né, de tiro mais rápido, né, talvez isso. Mas em termos de jogo, o Tauan Lara ainda precisa crescer muito para poder ser um jogador que vai disputar com o René a posição. Tá? Mas fez essa mexida, né, botou o Tauan, até não gostei muito dessa mexida, né, mexeu bastante na defesa, botou o Vitão para a lateral direita, o René Mercado na zaga, o Tauan Lara se desprendeu mais, no meio campo o Depena entrou bem, depois aos 62 ele Gustavo Campanharo no lugar do Baralhas, o Campanharo entrou bem no jogo, tá? Entrou tranquilo, acertando as jogadas e marcando também. Ele entrou bem no lugar do Baralhas. O Gustavo Campanharo. Depois veio Alemão aos 71, no lugar do Luiz Adriano. Tá? Que o Alemão devia ter começado jogando. Tá? E o Luca no lugar do Wanderson. Tá? O Luca, que não é um extremo pelo lado esquerdo, não é. Olhem os materiais aí que eu vou colocar para vocês. Vocês vão ver o jogo dele. Tá? Eu deixei os links ali. Link sobre o Luca, link sobre os melhores momentos. Só olha na descrição, clica e vai lá e se delicia. O Luca não tem um contra um muito bom.
O cruzamento dele não é bom. Ele é um jogador, ele é brigador e tem característica e qualidade de jogo de centroavante. Tá? Centroavante 9 de carteirinha. 9 de carteirinha. Tá sendo colocado ali pro lado esquerdo. Tá? Nesse caso aqui eu colocaria o jogador que é da posição, colocaria o Jean Dias para fazer esse trabalho aí. Tá? Mas foi o Luca. No final das contas, o Mano acho que deu mais sorte do que o juízo, porque o Luca ele acabou brigando por uma bola lá na frente. Acho que foi por isso que ele botou, para ter uma briga maior de posse de bola. Tá? Um jogador com tanque cheio, com dinâmica, com briga pela posse de bola, para ele pressionar lá em cima e quem sabe conseguir tomar alguma bola. Né? E deu certo, ele acabou tomando uma bola lá em cima, dentro da área, do lado esquerdo, cruzou rápido. E na verdade ele pegou uma sobra, né? Uma sobra de bola. Cruzou rápido e o alemão dominou e de esquerda bateu, a bola passou por baixo, meio das pernas do zagueiro do time deles e entrou. É um golzinho chorado, né? Aquela coisa aí, o Mano olha e faz assim pra torcida, olhem como eu sou bom, né? Parem de me vaiar, me aplaudam, porque as substituições que eu fiz todas deram certo e tal. Enfim, ele tá inseguro, né? Tá inseguro. Nós estamos ganhando, essa aqui é a questão. Ele ganha uma sobrevida, não tá preocupado com o emprego dele. Ele tá lá, tá empregado, tá fazendo o emprego dele. Vamos ver mais na frente. Vamos ver mais na frente quando a gente pegar equipes mais qualificadas, como é que vai ser. Tá? Sobre a arbitragem, ela ficou a cargo de Yoel Falcón. O Yoel Falcón é um árbitro experiente da Argentina, 34 anos, FIFA desde 2019, bom árbitro. Foi bem no jogo, até o lance que ele anulou, o gol que ele anulou bem, porque realmente tem um pisão no braço do goleiro, tá? É falta no goleiro. E isso ele viu rápido e já marcou, não precisou nem demorar muito, né? O VAR nem precisou trabalhar muito com ele nessa questão. E ele viu, tá? E parabéns para ele, fez uma boa arbitragem. Ezequiel Brailovski e Pablo Gonzalez foram os auxiliares, bem no jogo os dois. O quarto árbitro, todo time argentino, né? Andrés Melos e VAR Leandro Rey, da Argentina, todos foram bem no jogo, sem problema nenhum. Aquele lance de pênalti que a gente reclamou, que é uma asinha dentro da área ali, braço colado no corpo, não me pareceu ampliar a superfície para fazer uma ação de bloqueio, né? Um pênalti. Mas enfim, é isso aí a contribuição que eu tenho para dar para o jogo de hoje. Tá? Uma vitória suada, tá? Parabéns para nós. E obrigado pela atenção de todos, desde já eu agradeço e até a próxima.